Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje a gente vai fazer uma atualização pós-resultado do terceiro trimestre de 2023 da Neo Energia, NEOE3. Foi uma sugestão feita por um inscrito aqui do canal, já que temos o resultado. Vamos lá fazer essa atualização e eu começo com a seguinte pauta, pessoal. A foto do resultado, dos principais indicadores aqui, EBITDA e lucro líquido. Comento também sobre o que faz a Neo Energia no seu core. Tá aí alguns destaques aqui, principalmente porque o mercado, na minha opinião, gosta desse resultado e vê esse resultado como positivo. Né? Depois, seus projetos de implementação, de transmissão, lembrando que a Neo Energia tem o seu core, sua principal fonte de receita, a distribuição, um pouquinho de geração, tá? Renovável, e aí agora entrando também em transmissão, entrando inclusive no curto prazo. Então você que está ficando, entre aspas, mal acostumado aí com o aumento dos dividendos da Neo Energia, tende a ter esse aumento de dividendos e a estabilização do mesmo em 2024. Tá? Porque a empresa, como eu vou falar aqui, tem algumas operações de transmissão que entrarão em operação. E isso traz muita rentabilidade, baixo capex, aumentando então a probabilidade dos dividendos serem mais robustos. Estrutura de capital, que é o que pega no calo dela, ela é um pouco agressiva, está bem indexada ao CDI. Tá? Então vou falar aqui na estrutura de capital 2.0 no próximo slide sobre Selic, que foi cortada ontem, hoje é dia 2, ótimo feriado para todos, pessoal, 2 de novembro de 2023. Tá? Vou falar sobre a Selic que foi cortada e qual foi a trajetória dela de julho para cá, de queda, e a trajetória de abertura da curva de juros de julho para cá. Então isso impacta, sem dúvida nenhuma, empresas que são mais sensíveis à dívida indexada a CDI, que é o caso da Neo Energia. Eu vou comentar sobre isso. Depois a gente passa para o filme, vamos falar sobre a DRE desde 2013. Vou comentar sobre esse artigo da Suno, créditos para o Eduardo Vargas, onde coloca no título: é hora de comprar a Neo Energia, no caso? BTG diz que sim, então o banco diz que é hora de comprar a Neo Energia. A gente vai navegar sobre esse artigo aqui para saber o preço-alvo, tá? Créditos pessoal da Suno Notícias. Depois vamos para a parte de múltiplos, comentaremos sobre preço justo pela forma de Graham, comentaremos também sobre dividendos, PVP, preço teto dividendos e dividendos anualizados, qual é a próxima data corte. Por fim, a gente dá uma pesquisada aqui sobre o preço de IPO, que foi em R$ 15,65, e terminamos com ela. Análise técnica, desconto, volatilidade, preço teto, alvo, tudo o que importa para você que investe em longo prazo, mas também gosta de preço, também acha interessante ter familiaridade com o gráfico. Sem mais delongas, pessoal, considerem todos aqui a se inscreverem no canal, convite que eu faço para vocês, ativem as notificações, são 2 vídeos por dia. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI, e aqui no Clube dos Dividendos, como eu falei, né, tem vídeo todos os dias, então considere também ativar as notificações. No mais, se você gosta da Neo Energia ou de empresas do setor elétrico, já arrebenta o dedo no like. Bom, pessoal, o que é legal da Neo Energia? Tá? É que o resultado, se você olhar somente o lucro líquido, que eu vou dar mais vazão aqui para o lucro, ela que gerou caixa, então o EBITDA positivo, tá? Principalmente o EBITDA deflagra aqui, pessoal, que teve não recorrente em 2022, porque o lucro cresce apenas 3%, mas o EBITDA cresce 37%. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque em 2022 o resultado foi impactado positivamente por algo não recorrente, que foi a incorporação e a transferência aqui do controle da Neo Energia Brasília da Bahia, Pequena Central Hidrelétrica 3, para a Neo Energia. Então ela, como é uma holding, né, essa transferência fez ali um volume contábil de 678 milhões. E isso impactou de maneira não recorrente o resultado. Então, esse é fake o lucro, vamos assim dizer, né, apenas 3% mais alto, porque a gente teve um não recorrente. Por isso que o mercado, no meu ponto de vista, tende a gostar desse resultado, tende a ficar tranquilo com esse resultado da Neo Energia, apesar de na headline, né, na DREzinha ali, no resultado, sair 3% de aumento só. Em 2022 tivemos um não recorrente. Certo? Bom, o que a gente tem que comentar também? É uma empresa que 70% vem de distribuição, 25% a gente vai olhar para renováveis, e agora a gente vai incorporar, agora não, né? Nós teremos aí as operações em 2023 já entregando 2023 resultado, principalmente no quarto tri, a gente vai começar a ter as implementações dos projetos de transmissão. Por isso que você que está olhando para o dividendo que está robusto, né? que aumentou nos últimos anos, tende a ficar mal acostumado por mais tempo, porque tem operações entrando em vigor e essas operações não são de distribuição, são de transmissão. Então aqui tem os nomes indígenas todos que são sempre legais de ler, tá? O Itabá
Itabapoana, entrega total do lote no quarto trimestre de 2023. Guanabara, entrega de 1/3 no quarto tri de 2023, o segundo terço no primeiro semestre de 2024. Lagoa dos Patos, tá? 61% da RAP já liberada, tá? Vale do Itajaí, 9% já liberada, tá? Mais 13% aí do quarto trimestre de 2023. Ou seja, a gente vai olhar aqui quarto trimestre de 2023, a gente vai olhar ao longo de 2024 para as obras, primeiro semestre de 2024, quarto trimestre de 2023, ou seja, janeiro de 2024. A gente tem muito avanço ou entrada de operação, pessoal, no curto e curtíssimo prazo. Então você deve ficar mal acostumado sim, que a companhia tende a diversificar a sua receita para também entregar receita em transmissão. Transmissão é o subsegmento ou segmento de energia elétrica que o mercado mais gosta, e é o mais rentável e o mais previsível, tá? Com receita previsível e investimento baixo. Distribuição é o mais difícil. E aí a dívida líquida dela, pessoal, versus o EBITDA, e sobre o EBITDA, está estável, como sempre foi, tá? Na banda inferior da estabilidade, entre 2,80 e 3,11, né? É a banda inferior, 3,50, 3,70, banda superior. Então a dívida líquida não é suave, né? Tem companhias do setor que estão com dívidas bem menores, e a empresa é um pouco, vamos dizer assim, agressiva, porque 50% da sua dívida não é comum, tá bom, pessoal? Está em CDI. Tá? Quando ela coloca CDI e Selic, eu fico na dúvida quanto disso é CDI, quanto disso é Selic. Tá? Geralmente as empresas têm a maior parte da sua dívida em IPCA. Tá? E algumas, quando conseguem, também TJLP, que é aquele juro menor, é a melhor dívida possível. Tá? Melhor dívida possível, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para uma dívida que está predominantemente entre CDI e Selic, o que nós temos, pessoal? No segundo semestre, esse gráfico macro aqui, né, onde temos a Selic em verde, que só se altera via Copom, nas reuniões do Copom, como foi ontem, dia 1, e em candles, né, a curva de juros. Esse é o mercado que precifica, e eu utilizei aqui a curva de juros 2027. Né, a Neoenergia, que tem aí uma dívida com prazo entre 5 anos, aí, médio prazo de 5 anos, nós estamos em 2023, vamos falar de 2028. Então eu peguei 2027, número ímpar aqui, poderia ser 2029, sem problema nenhum. Tá? O que nós tivemos a partir, pessoal, do segundo semestre, e foi o que está, e é o que está ofuscando, né, a possível alta da Bolsa. Nós tivemos queda da Selic em verde, estamos hoje a 12,25, saímos de 13,75 depois de um ano lá, em 13,75. Tá? Então nós tivemos a queda da Selic, mas nós tivemos a alta, a abertura da curva de juros. Por causa dos juros americanos predominantemente, tá? Tem um pouquinho do fiscal aqui, mas, pessoal, confesso que os juros globais abriram, tá? Principalmente as Treasuries 10 anos. E agora as Treasuries 10 anos estão arrefecendo e a gente também, tá? Começou já a lateralizar, tá com uma carinha aqui que a gente vai entrar em um processo de estabilização. Qual o problema da empresa ter predominantemente dívida em CDI, por exemplo, pessoal? É que ela está à mão do mercado, entre aspas, tá? Ela está à mão do mercado ou super otimista, por exemplo, com o país, etc. Porque qualquer, vamos dizer assim, entrever o ruído, tá? Seja do fiscal, seja de política, seja de externo, guerra, etc. O primeiro ativo a responder a risco é juros. Tá? Geralmente juros e dólar aqui no Brasil, mas juros com certeza. E como é negociado a mercado, poxa, vamos supor que você tem ali uma rolagem para fazer exatamente em agosto e você pegou o CDI subindo para caramba. Então sua dívida ficou mais cara. Então, esse é o problema, tá? De você ter mais CDI do que Selic, por exemplo, que é um negócio de 40 dias que muda, é um pouco mais pautada na economia real, não tem especulação de curto prazo, narrativa, etc. Então, aqui é mais conservador Selic, e para as empresas de utilidade pública, ainda mais conservador IPCA, porque é a sua receita. Tá? A receita dela é em IPCA, então você está trocando aí receita por dívida no mesmo indexador, isso é bem, bem, bem conservador. Legal, pessoal? O filme da Neoenergia, quando eu olho aqui para a sua DRE, é um filme de uma empresa que tem alavancagem alta histórica. O que não me agrada é esse caixa negativo, geração de caixa menos, né, o CAPEX, porque o CAPEX, o investimento é muito intensivo, pessoal, porque a distribuição é intensiva. Então, quanto mais ela migrar para geração e transmissão, melhor vai ser, tá, para essa geração de caixa no final. E aí a conclusão é que a empresa paga pouco dividendo. Né? Não consegue ali
ter uma grande robustez nos dividendos, mas aproveitou 2021 para frente para bater aqui, para fazer bastante crescimento de lucro, com todo o ciclo da inflação sendo positivo. Tá? Segundo o pessoal da Suno, tá? O BTG falou que é hora de comprar Neoenergia, créditos para Eduardo Vargas. Vamos lá, vamos só olhar aqui para o preço teto. Então, Neoenergia, é hora de comprar? BTG diz que sim. Tá? Olhando aqui para o seu preço-alvo, pessoal, os especialistas reiteraram recomendação de compra para as ações da Neoenergia com preço-alvo em 26. Tá? 26, beleza. Quando a gente vai aqui para o preço, para os múltiplos, pessoal, uma empresa que negocia abaixo do valor patrimonial, ela está negociando a 72%, PVP. Dividend yield já é barciniano, né, 6,6%. Preço justo de Graham pós-resultado subiu de 44,94 para 48,35 por ação. A Energia hoje negocia 17,50. Tá? Então é uma upside aí de, poxa, pessoal, a gente está falando de uma margem de segurança de 175%. Tá? E os seus dividendos estão subindo. Tá? Esse ano aqui, 6,11%, R$ 1,07. Então o preço teto já realizado, sem especulação, tá? É de R$ 17,83. Hoje, a companhia está negociando a R$ 17,54. Ou seja, você que está acreditando que é R$1 por ano, e é bem cabível você começar a colocar ela na prateleira do R$1. Por quê, pessoal? Em 2023, a gente tem que lembrar que o cenário macro não foi positivo para a energia elétrica. Nós tivemos quedas consecutivas do IPCA, abertura de juros com o arcabouço fiscal, depois abertura de juros agora por causa dos Treasury Yields, e a Selic só foi ser cortada em agosto. Tá? Ela foi ser cortada lá em agosto. Então, confesso que se a Neoenergia em 2023 mandou bala em R$1,07, talvez seja estrutural. Tá? Talvez ela mantenha esse dividendo aí, quem sabe a seus 6% ao ano, entrando no radar do Barsi, vamos assim colocar. Ano passado, pessoal, ela teve data corte em dezembro? Infelizmente não. Então a empresa meio que estabilizou para esse ano. Ela geralmente tem datas cortes aqui em 2023, foi em janeiro, abril e junho. Tá? Em 2022 foi janeiro, abril e julho. Então você sempre vai conectar ali com janeiro e abril, e aí entre junho e julho ela manda bala em mais uma data corte. Tá? A mais gordinha é em abril. Tá? O que tem o dividendo maior na estatística aqui dos últimos anos é em abril. Então um mês quente aí para a Neoenergia, que teve seu IPO negociado aí a R$ 15,65 e hoje, pessoal, praticamente está no IPO, né? Esteve muito próximo aqui nos 16,40, mas é o principal suporte. Então eu sempre vou falar para vocês, pessoal, qual é o principal suporte do ativo, que é lucrativo, etc. É o IPO. 15,65, 15,30, 15,45 são as regiões de mais forte suporte. 14,46, 14,12, não acho que chega lá, nos 14. Então, meu cenário base aqui no máximo, a Neoenergia aqui mergulha para o seu IPO de volta, até os seus 15,30 máximo, e aí vem decolando aos 19,24, 19,55, que é preço teto. Olhando para o quarto trimestre, preço teto, pessoal. Então, até lá eu aportaria normalmente, até os 19,20, por exemplo, ou até tentaria aumentar o aporte. A partir dos 19,24, tá? Olhando ali para o que ela apresenta de resultado hoje, eu seguraria, diminuiria um pouco. Acho que tem melhores opções aí, etc., da sua carteira ou, de repente, do próprio setor. Então, Neoenergia, me agrada esse movimento de retração. É um movimento de retração que quando a gente coloca aqui, por exemplo, no seu histórico, vou pôr em vermelhinho, sem trazer números, né? Vou trazer número de uma só, para não rabiscar muito gráfico, tá? É um movimento muito similar ao histórico da companhia. Tá? Então não é novidade a Neoenergia mandar bala nesse tipo de movimento. Tá? Em vermelho aqui 27% de queda. Não é nem um pouco novidade. Tá? Então gosto dessa volatilidade atual que está praticamente em linha com o que ela apresentou desde o seu IPO. Então não vejo como derrocada, não vejo como frustração dos comprados, vejo só como novo combustível aqui para uma possível alta e os fundamentos estão bons para essa possível alta. Então, do 16 está bem em cima do preço, que é o 16,89 para baixo, pessoal, na minha opinião, entra desconto para o quarto trimestre, 16,48 sendo um ótimo ponto, 15,30, 15,65, 15,45, regiões do IPO. Preço teto 19,24, ciclo de alta desse momento, pessoal, ela já completou um ciclo de alta, esse feioso aqui já foi totalmente conquistado pelos compradores, demorou, mas foi conquistado.
tá? Lá em R$ 20,08. Legal? Agora, o próximo ciclo está aqui, em R$ 25,91 ou na base log por hora, com essa mínima feita, R$ 28,54. Vamos supor que ela invada, tá? Os 15 aqui novamente, venha para os 15,30, tá? O alvo vai ser ainda em R$ 26, R$ 25. Beleza, pessoal? Essa é a Neo Energia. Espero ter contemplado todos os principais pontos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.